Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós vamos aprender sobre substantivos. Estão preparados? Então vamos lá. O substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, como cachorro, elefante, gato. Também nomeia objetos, como ônibus, lápis, apagador. Também nomes de lugares, como Londres, Rio de Janeiro, Egito. Vocês sabiam que antes dos substantivos vem o artigo? Mas o que são artigos? Os artigos são o, a, os, as, uma, uns e umas, e eles acompanham os substantivos. Os artigos indicam se o substantivo foi empregado de forma indefinida. Por exemplo, quem quebrou o meu lápis? Foi um menino que passou por aqui. Nessa frase, o artigo não está definindo quem realmente quebrou o lápis. Por isso, o artigo uma, uns e umas são chamados de artigos indefinidos. Já os artigos definidos são claros e precisos. Por exemplo, quem quebrou o meu lápis? Foi o Manuel. Então, definimos que os artigos definidos são o, a, os, as. Os substantivos podem estar em gêneros diferentes, ou seja, no masculino ou no feminino. Por exemplo, o boi, substantivo masculino. A vaca, substantivo feminino. Perceberam como os artigos nos ajudam a identificar se é uma palavra do gênero masculino ou feminino? Vamos para mais um exemplo. Se diz o televisão ou a televisão? Se diz a televisão. Logo, por ter sido usado o artigo a, não é mesmo? Sabemos então que é um substantivo feminino. E a palavra poema é uma palavra masculina ou feminina? Se diz a poema ou o poema? Vamos pensar. Se diz o poema, logo sabemos que é um substantivo masculino. Os substantivos podem estar no plural ou no singular. Dizemos a borboleta ou as borboletas. Observou que o substantivo está sempre concordando com o artigo? Se o artigo está no plural, o substantivo também está. Agora vamos falar sobre os tipos de substantivos. Temos os substantivos próprios e os substantivos comuns. Os substantivos comuns caracterizam seres da mesma espécie, de forma genérica. Por exemplo, o menino, o cachorro, a cidade. Já os substantivos próprios são escritos com a letra maiúscula, que são palavras que particularizam os seres, entidades, países, entre outros. Por exemplo, existem muitos meninos, mas o nome desse aqui em especial é João Pedro. Existem muitos cachorros, mas esse se chama Sansão. E existem muitas cidades, no entanto, o nome dessa aqui é Califórnia. Esses são os substantivos comuns e esses são os substantivos próprios, que são escritos com as letras maiúsculas. Vamos falar agora sobre os tipos de substantivos. Temos o substantivo simples e o substantivo composto. O substantivo simples é formado por apenas uma palavra. Exemplo: cachorro, cavalo, arco. Já o substantivo composto é formado por mais de uma palavra, unida por um hífen ou não. Por exemplo, cachorro-quente, cavalo marinho e arco-íris. Temos também
a palavra pernilongo, que é a união das palavras perna e longo. Temos a palavra lobisomem, que é a união das palavras lobo e homem. Temos também a palavra passatempo, aguardente, pontapé, girassol, paraquedas, cão de guarda, café com leite, fim de semana, pão de mel e sala de jantar. Perceberam que algumas palavras têm hífen e outras não? Substantivo primitivo e substantivo derivado. Os substantivos primitivos, como o próprio nome diz, são aqueles que não derivam de outras palavras. Por exemplo, sapato não deriva de outra palavra. Já a palavra sapatada, sapateiro, sapataria, sapatão, sapatinho derivam da palavra sapato. Então, os substantivos derivados são palavras que derivam de outras. Vejamos mais alguns exemplos. Casarão, casa. Folhagem, folha. Chuvarada, chuva. Casa, folha e chuva são substantivos primitivos. Casarão, folhagem e chuvarada são substantivos derivados. E quais são os substantivos derivados da palavra mar? Temos maré, maremoto, marinheiro e marítimo. Podemos também dizer que esses substantivos são palavras da mesma família. Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Beijo, beijo.